Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IFCast Calama, Informar para Transformar. Aqui é o professor Williams Pereira e hoje tenho a alegria de assumir o microfone aqui com o nosso professor Ricardo para apresentar um episódio muito especial. Aproveite para nos seguir no Instagram, @ifropvhcalama e no Instagram, @ifcast_calama. Lá vocês ficarão atualizados com bastidores e curiosidades das gravações que acontecem aqui. Sejam muito bem-vindos. Bom, como vocês sabem, eu estive à frente do Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação no nosso campus nos últimos anos e hoje eu recebo com entusiasmo o nosso novo chefe do DPESP, professor Ricardo Bulson. Seja muito bem-vindo. E essa transição acontece em um momento muito simbólico, o início da Maratona IFCast 2025, que é uma ação que integra a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e vai movimentar nossos grupos de pesquisa com ideias, roteiros e projetos incríveis. Vamos conversar sobre o papel do DPESP, os desafios da nova gestão, a importância da nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vem junto com novas propostas e, claro, a ciência para transformar o nosso território amazônico. Roda a vinheta. Vai ficar bom isso na edição? Aí vocês cortam, né? Então tá, vamos lá. Tá chamando a roda a vinheta de várias formas diferentes, ele pega melhor. Roda a vinheta. Agora faz assim, aqui, tá? Tá bom. Roda a vinheta. Professor Ricardo, o que é o DPESP e o que ele representa dentro da estrutura do nosso campus? Tá. O DPESP ele é o departamento responsável por cuidar, por gerenciar a parte de pesquisa dentro do nosso campus. Essa parte ela pode estar inserida dentro do próprio ensino, nas atividades de ensino ocorridas normalmente ali nas salas de aula, como atividades de pesquisa propriamente dita, desenvolvida pelos nossos servidores, e que fazem isso em parceria com os nossos alunos. A gente faz todo esse gerenciamento dessas pesquisas, tanto com a questão da possibilidade de trazer fomento, trazer recurso financeiro para auxiliar esse docente, ou seja na compra de materiais para desenvolver as suas atividades, ou mesmo na questão de fornecer bolsas de estudo para que os alunos possam também custear minimamente a sua estadia na instituição por períodos mais longos e conseguir desenvolver a pesquisa junto ao servidor. Uhum. Esses projetos eles são demandados pelos próprios professores, pelos servidores? Como é que funciona isso dentro da estrutura do campus? Pode ocorrer dessas demandas virem de forma eventualmente ali externas, A gente tem algum parceiro que fala, eu preciso desenvolver tal coisa, tal atividade, tal equipamento, preciso construir alguma coisa, e a gente tenta chegar aos nossos pesquisadores com as propostas, mas no geral isso ocorre deles mesmos, Eles encontram algum ponto ali de investigação que eles tenham interesse, Cada um seguindo uma linha diferente, e eles trazem isso ao departamento. Essa forma de trazer o departamento ela ocorre via editais, Então, nós temos editais anuais que são publicados, sejam editais com ou sem fomento, Algumas pesquisas os professores conseguem, quando eu falo professores, eu digo servidores de forma geral, Os servidores conseguem desenvolver algumas atividades ali sem nenhum fomento financeiro, sem nenhum auxílio, apenas utilizando a infraestrutura que nós já dispomos aqui na instituição, Mas, no geral, isso parte deles. Em alguns casos, isso parte até mesmo dos próprios alunos. Então, os alunos têm uma ideia, procuram um servidor, esse servidor dá o auxílio mais burocrático para eles, orienta eles no desenvolvimento da pesquisa, e a gente, lá no DPESP, dá o apoio para que eles consigam seguir da melhor forma possível. Legal. E, assim, nessa temática, a gente vê que tem muitos desafios na ciência brasileira, não só brasileira, mas mundial hoje, E principalmente esses desafios da ciência alinhado com a formação da educação profissional dos nossos alunos. E aí, como que o senhor enxerga essa missão, a missão do departamento de fazer com que esses desafios científicos de desinformação que acontecem, como melhorar isso dentro da formação dos nossos alunos? O que é bacana da pesquisa
eu gosto de pensar assim, você não precisa ser, vamos dizer assim, um aluno excelente para ser um bom pesquisador. Você não precisa ter todas as respostas, ao contrário do que muita gente entende. Um cientista é um cara que sabe tudo. Não, é um cara que pergunta muito, é um cara que se interessa muito em saber as coisas. Então, a partir do momento que eu começo a inserir a pesquisa no cotidiano do aluno, eu começo a dar a ele um pensamento crítico que vai auxiliar ele nas demais atividades da vida dele ali e tal. E com isso eu estou interferindo diretamente na sociedade, porque esse cara vai chegar em casa e ele vai conseguir plantar essa sementinha na cabeça da mãe, do pai, de um irmão. E então, à medida que a gente trabalha na pesquisa, né, a gente consegue inserir isso daí desde os nossos jovens. Você imagina, ele já vai crescendo com a cabeça de pesquisador, né? E essa cabeça de pesquisador nada mais é do que uma cabeça crítica, né? Uma cabeça que sempre pergunta o porquê das coisas. Então, assim, a gente consegue modificar não apenas a vida dele, mas a sociedade como um todo. E como que o departamento de pesquisa, o DPESP, ele está organizado para dar suporte a essas ações? Quais são os setores que estão vinculados ao DPESP e como que esses setores se articulam? Nós temos basicamente ali três setores. É a CEPOSG, né, a coordenação de pós-graduação, né, o nosso setor, o nosso departamento, ele também cuida da pós-graduação aqui no campus, né? Então nós temos mestrados que nós tomamos conta, nós temos especializações também, algumas especializações EAD, né? Também a gente está com uma especialização, inclusive, que surgiu esse ano agora, que é a de Internet das Coisas, né? A gente está com algo em torno de 150 alunos desenvolvendo atividades, e o nosso setor está responsável por organizar a forma como essa pós-graduação vem ocorrendo, né? A gente tem a CPI, que é a coordenação de pesquisa, né? Ela fica lá cuidando justamente principalmente dos nossos editais de pesquisa, né? Não apenas isso, mas demais auxílios que a gente possa fornecer aos pesquisadores, porque em situações eventuais ali o pesquisador pode se deparar com uma situação onde um edital não vai conseguir atender ele ou a tempo, né, ou pelo menos a contento. Então, ele, através da nossa coordenação ali, ele pode, por outros meios, né, conseguir atingir ali os objetivos que ele tem. Além disso, nós temos o NIT também, né, o Núcleo de... Esqueci o nome. Núcleo de Inovação Tecnológica? Núcleo de Inovação Tecnológica, pronto. Então, o NIT, ele vai estar ali para auxiliar justamente nessa parte nossa de inovação. Então, a partir do momento que eu desenvolvi um produto, desenvolvi alguma técnica, fiz uma pesquisa que me gerou um resultado que pode ser considerado uma inovação, né? Através do NIT, eu posso verificar as formas que eu tenho de mesmo patentear, né? Patentear é uma das formas que a gente tem de registrar esse trabalho, mas o NIT ele vai ter essa etapa, desde de auxiliar o pesquisador no início da pesquisa em si. Se ele só tiver uma ideia e essa ideia tiver um potencial de inovação, ele já pode procurar o NIT, e o NIT já vai auxiliá-lo no desenvolvimento de toda a pesquisa, né? Legal, legal. E assim, dá para perceber que é uma estrutura bem definida, né? Que atende cada um atende um público diferente. E tem algumas complexidades ali em relação às demandas, uma específica para os projetos, outra inovação, outra pós-graduação, né? E dentro disso, dessa complexidade, desses desafios que tem hoje em relação à ciência, enfim, outras questões que estão relacionadas à própria formação, né, do nosso aluno por meio da pesquisa, qual a motivação, né, o que te motivou a assumir o departamento? O primeiro ponto, né, na verdade, foi uma surpresa para mim o convite, né? Eu sou amigo do antigo do antigo chefe, e aí ele me indicou, que virou atual chefe, né? É uma pessoa fantástica, inclusive se o senhor espirrar, saúde, porque ele era o antigo chefe. Aí ele me indicou para esse cargo aí para o nosso diretor-geral, e depois ele ainda veio fazer uma entrevista comigo no podcast. Olha que cara bacana. Então, o primeiro ponto foi o convite, né? Para mim realmente foi uma surpresa. Eu não esperava receber um convite. Eu acho que foi
uma coisa muito bacana. Foi uma honra, não tinha como falar não, né? Foi uma coisa que é um desafio, né? Uma área que é relativamente nova para mim, apesar de a pesquisa, como eu mencionei antes, ela já está inserida ali na vida do estudante, né? Eu fui estudante eu sou egresso de uma universidade pública, e lá a gente já começa a ver bem bacana essa parte da pesquisa, né? Eu fui bolsista de PIBIC, eu fui bolsista de outros programas lá na universidade, alguns programas, então eu já vinha com a ideia da pesquisa na cabeça desde a faculdade, né? Entrei aqui no campus, eu acabei migrando um pouquinho mais para a área do ensino, né? Porque fiz um mestrado na área e o mestrado me direcionou um pouquinho para lá. Fiquei um tempo no ensino e fiquei um tempinho depois na coordenação do curso de eletrotécnica, né? Depois, quando eu estava ali sem nenhum, vamos dizer assim, nenhum cargo, né? Estava atuando apenas como docente, aí recebi a proposta. E a verdade é que eu já estava migrando para a área da pesquisa, né? Eu já estava no terceiro ano, que eu estava sempre com pelo menos 1 ou 2 projetos rolando lá nesse meio. É uma área muito prazerosa, eu acho que é a área que mais me atrai, na verdade, e eu venho, cada dia que passa, percebendo isso mais, né? A possibilidade de desenvolver coisas novas, né? De pesquisar sobre determinados assuntos, isso aí é uma coisa que me atrai bastante. Então, são vários pontos que me motivaram a dizer sim, né? E é uma coisa da qual, como eu falei, cada dia que passa eu me interesso um pouquinho mais pelo tema, né? E espero melhorar, né, cada vez mais e apresentar um bom trabalho. E assim, tem um destaque importante que é algo que você falou que não partiu do nada, né? Você já traz uma experiência de pesquisa da sua formação, da universidade, já desenvolve projetos de pesquisa há muito tempo já dentro da instituição, né? E, enfim, querendo ou não, traz uma experiência de tudo isso, né? E com base nisso, né, com base nessas experiências e o que você enxerga de pesquisa, enfim, o que você tem como prioridade a curto, médio, longo prazo aí dentro do departamento? A priori, né, eu assumi há pouco tempo, então eu ainda estou num período ainda de entendimento melhor do que é o departamento de pesquisa, né? Então, eu estou tentando dar seguimento ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido lá pela equipe anterior, mas, à medida que eu vou trabalhando nesse processo, eu venho me aprimorando também, percebendo alguns pontos de possíveis melhoras, né? Então, eu acho que um ponto que a gente precisa lutar é para a ampliação dos nossos recursos, principalmente. Então, eu preciso ampliar a minha capacidade de recursos para que eu possa atender cada vez mais pesquisadores, né? Então, não só em termos de números, mas em termos de qualidade, né? A gente tem pesquisas que, realmente, para poderem ocorrer, elas ocorrem na faixa de milhões de reais. E hoje a gente não tem ainda essa possibilidade de atender uma pesquisa como essa, né? Então, a gente acaba se limitando um pouco ao tipo de pesquisa que a gente pode desenvolver. Então, eu acho que esse é um ponto aí que a gente tem que tentar lutar por ele, pelo menos a médio prazo, né, para conseguir começar a ampliar esses recursos, ampliar, principalmente, eu estou tentando a curto prazo, mas ainda é um desafio, ampliar os pesquisadores, né? Então, pouco tempo que eu estou aí, eu já percebi que a gente tem um grupo um pouco reduzido de pesquisadores, né? Eu tenho algumas pessoas que normalmente já trabalham com pesquisa, e aí... E esse é um ponto, lógico, não é só meu, não é uma observação também exclusiva minha, já é uma preocupação do DEPESP como um todo e também da PROPESP, né, que é a nossa pró-reitoria. Ela já tem essa preocupação de ampliação de pesquisadores, né? Então, a gente tem os nossos servidores aí, né, a maioria deles ali já tem uma visão de pesquisador, né, como eu falei, vem isso desde a época da escola e tal, e às vezes é uma questão de, eu nunca fiz, talvez, não, depois eu faço, ou eu vou ver, não sei fazer, não sei escrever, e você vai ver, é uma coisa que realmente, se você parar para sentar e conversar com essa pessoa, você fala, cara, você consegue, é uma coisa muito simples, você faz, entendeu? O que eu gostei, por exemplo, esse ano, a PROPESP lançou um edital específico agora, por exemplo, para atrair os TAIs.
Então, esse edital foi muito bacana, porque eles conseguiram contemplar um número grande de técnicos, né? Então, isso aí é uma forma que já se encontrou de, vamos trazer mais gente para a pesquisa, né? Quanto mais pesquisadores a gente tem, mais forte fica a nossa pesquisa, mais recursos a gente consegue, então acaba se tornando uma bola de neve. Então, esse é um ponto que, para mim, ele precisa ser resolvido um quanto antes, que é aumentar a quantidade de pessoas fazendo pesquisa. Legal, legal. Não, e esse é um ótimo ponto para a gente começar a pensar, justamente porque quanto mais pessoas a gente tem falando sobre ciência e falando dos conhecimentos que são agregados, mais forte ficam os argumentos do que é válido enquanto ciência, né? Para a gente tomar verdades científicas de que realmente já foram provadas, já tudo mais, e a gente para de disseminar desinformações, né? Que é um movimento que a gente tem hoje muito forte, né? Principalmente na internet, que as pessoas abrem o microfone e falam o que quer, né? Então, esse é importante que se tenha essa preocupação. E como que você pretende estabelecer uma conexão ali? A gente sabe que os 3 pilares da nossa instituição é ensino, pesquisa e extensão. Tem mais um agora que está entrando, que é a inovação também, né? Que está entrando nesse eixo. Como que você pretende estabelecer conexões entre esses 3 campos dentro da nossa instituição? Pronto. Essa parte é um desafio assim, grande ainda, mas ele é necessário. A gente precisa conseguir superar. O DPESP sozinho, ele não vai ser capaz de fazer isso, né? Isso aí, como você mesmo falou, são 3 pilares importantíssimos, né? São 3 pilares que andam juntos ali. A ensino, a pesquisa e a extensão, né? A inovação ali já está meio intrínseca dentro da pesquisa ali, mas são esses 3 ali que eles têm que andar juntos. E uma forma como isso já vem sendo feito, né? A gente já teve um primeiro início partindo do próprio ensino. Na última reformulação dos projetos pedagógicos de curso, que foram feitos com os cursos técnicos, a pesquisa já foi inserida A pesquisa e a extensão foi inserida de uma forma mais interessante no próprio currículo do aluno, através das disciplinas de práticas integradoras, né? Então, a ideia das disciplinas de práticas integradoras era juntar ali diferentes áreas do conhecimento para resolver problemas específicos. E aí o que é legal é que os problemas que são levantados são problemas que você vê uma vertente extensionista, né? A forma como aquilo vai ser resolvido exige o trabalho da investigação do aluno, que é a parte da pesquisa, e, ao mesmo tempo, a gente tem também a figura do docente ali à frente do aluno, dando as orientações e tal, e fazendo o ensino. Hoje, o que a pesquisa já faz também? A pesquisa já tem os editais de projetos integradores. Então, todo ano é lançado um edital. Nesse edital, os pesquisadores submetem propostas que tentam juntar pelo menos dois desses pilares, né? Vou desenvolver uma pesquisa que vai culminar com um ensino de alguma coisa, ou vice-versa, ou tenta juntar os 3, né? Como eu falei, é um desafio, é um ponto assim necessário. O ideal é que a gente conseguisse algo na linha de eu comecei ensinando, depois eu parti para pesquisa e depois eu aplico na sociedade isso aqui, né? Aí eu consigo juntar esses 3 eixos de uma forma muito bacana, né? A gente já vê alguns projetos que já conseguem fazer esse tipo de coisa, né? E isso daí é um ponto, como eu falei, que a gente começa a plantar na cabecinha do nosso aluno do ensino médio. Então, o aluno do ensino médio ele já começa, às vezes, sem querer, né? Porque isso às vezes não é muito escrachado para ele, né? Não é muito bem evidenciado para ele, mas sem querer ele já começa a fazer essa junção dos 3 pilares. Às vezes mesmo sem nem saber o que são esses 3 pilares, né? Então, hoje, a gente já tem os nossos editais, né, que entra naquele ponto anterior de a gente precisa reforçar esses editais e tentar trazer mais gente para atuar dentro deles. E eu acho que o ensino, né, a forma como a gente se insere dentro do ensino é um ponto interessante para que a gente consiga ampliar ainda mais essas capacidades, né? Os professores, desde o ensino ali, às vezes aqueles servidores que já têm um certo receio de entrar
nos editais de pesquisa, por exemplo, mas no ensino eles estão numa zona bem confortável, né? Então, às vezes, trabalhando lá no ensino, eu já consigo despertar nesse servidor ali essa ideia de, poxa, dá para ir para outro caminho aqui e conseguir uns resultados interessantes também. Então, acho que por aí a gente consegue chegar no resultado legal. Tá. Você já falou, então, assim, alguns pontos sobre o DPESP no sentido de apoio aos servidores, né, dos editais. Hoje a gente tem a questão específica dos tais também, que a gente tem editais específicos. Tem, inclusive, um regulamento, né, de carga horária para os tais para se dedicarem à pesquisa. Mas o que o DPESP ele oferta para os alunos, né? Assim, para os servidores você acabou já citando, mas para os alunos em específico, assim, o que há de oferta em relação aos editais ou oportunidades que o departamento oferta? Então, nós temos, vamos lá, como você falou, os editais, nós temos os eventos também que o DPESP organiza, então algumas palestras, minicursos, né? Uma agora que está chegando aí, um evento bacana, um evento nacional, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a SNCT. Então, esse é um momento bacana porque ali é onde eu vou conseguir trazer o aluno para possibilidade de pesquisa, né? Então, os próprios alunos vão poder trocar ideias a respeito de pesquisas que eles estão desenvolvendo, seja numa disciplina, seja através de um edital, um trabalho com um servidor, que seja. A nossa ideia também é ali tentar trazer palestras, né? Tentar ofertar realmente essa imersão do aluno nesse meio, né? Da pesquisa. Além disso, nós também fortalecemos a possibilidade dos alunos participarem de eventos fora. Então, recentemente nós lançamos um edital para participação em eventos dos alunos. Esse edital pôde custear para o aluno um auxílio de R$4.000 para ele poder ir apresentar um trabalho no evento, né? Então, a gente tenta dar essa fortalecida, ele pode comprar as passagens ali, alimentação e tal, com esse recurso. E, além disso, quando a gente tem alunos também interessados em desenvolver pesquisa, a gente tenta fazer vamos dizer assim, o meio de campo dele com os pesquisadores, né? Então, às vezes aparece um aluno lá, poxa, eu queria trabalhar numa pesquisa, ou tem uma ideia de pesquisa, e a gente tenta auxiliar eles a chegar nas pessoas certas que podem auxiliar ele a desenvolver aquela pesquisa, né? Certo. Esses editais, assim, que são específicos para os alunos recebem alguma coisa para desenvolver a sua pesquisa? Ou é um trabalho puramente por amor? Como é que funciona isso? Alguns trabalhos são por amor, né? Mas eu sempre tento falar para eles, eu falo assim, ó, gente, a curto prazo parece que você está fazendo algo por amor, mas o ganho que você está levando em cima disso é imensurável, né? E eu falo isso tanto dentro da pesquisa quanto no próprio ensino e tal. Eu mesmo, quando eu entrei no meio da pesquisa, né, lá na minha graduação, eu nem conhecia os professores que estavam desenvolvendo a pesquisa. Então, eles falaram, ó, né, chegaram com um professor dos primeiros períodos, né, eu estava no terceiro período. E aí chegou lá, ó, tem um aluno aí que vale a pena a gente colocar para fazer pesquisa? O professor, tenho 2 aqui, me indicou um outro colega meu. Então, ali, às vezes, é uma coisa tipo, eu estava tentando dar o meu melhor para aquele professor, sem perceber que eu estava me destacando de certa forma, né? E aquilo, então, foi um ganho, o primeiro ganho que eu tive. Comecei a trabalhar com a pesquisa, aí veio um ganho que é o que a gente talvez goste mais, que é o financeiro. Então, o outro professor já conseguiu que eu recebesse uma bolsa, foi a primeira bolsa que eu recebi. Me senti uma pessoa milionária. Porque até então eu nunca tinha recebido nada, né? Isso eu acho bacana porque, como eu falei para você, apesar de eu ter imergido nesse meio relativamente cedo, eu estava ali no meu terceiro período da faculdade, isso não é tão comum de acontecer, geralmente os professores acabam pegando pessoas mais para frente, né? Considerando que eles já têm um conhecimento mais interessante sobre o curso, não estão pensando em desistir, né? Tem coisas mais assim, né? Então, geralmente eles pegam ali. Você imagina, a gente faz isso com alunos do ensino médio. Sim, então eu pego um aluno que acabou de entrar no campus no primeiro ano e forneço para ele essa possibilidade de já começar a receber algo para executar uma determinada atividade. Então isso daí é um plus que eu coloco na formação desse cara, né? Os nossos editais, a gente tem editais que, como eu falei, que eles dão um fomento, né? Então eu pago uma bolsa para esse aluno, eu pago um auxílio para ele todo mês, para incentivá-lo a continuar na pesquisa, né?
E uma coisa que a gente observa muito bacana é que os alunos que participam desses editais, né, sejam eles como voluntário ou como bolsistas, né, a gente percebe uma qualidade boa no rendimento escolar desse cara também, né? Então, são alunos que a gente vê que eles conseguem perdurar mais tempo na instituição, até a sua formação, e não apenas existir dentro da instituição, mas realmente atuar de forma significativa dentro da instituição, né? Tanto para a instituição quanto para ele mesmo. Então, a gente vê isso refletir nas notas desse cara, a gente vê isso refletir nas oportunidades futuras, porque às vezes ele entra como voluntário na ideia de, pô, beleza, eu vou fazer a pesquisa, e quando ele percebe, os professores percebem esse destaque dele, ele começa já a ser um aluno que as pessoas já brigam para dar uma bolsa para ele, né? Então, não só a bolsa de estudos, né, ali na pesquisa, mas um estágio remunerado. Como eu falei, isso se reflete de diferentes formas para o aluno, né? Então, falar que faz por amor, faz por amor, mas se ele pensar friamente, ele está plantando uma semente ali que vai refletir para ele no futuro de uma forma muito bacana. Entendi. Você falou sobre os eventos, né? A gente tem muitos eventos de divulgação científica no país, né? Cada um com o seu nicho específico, né? E os alunos eles vão apresentar, né? Que nem tem um edital específico para que os alunos possam divulgar o seu trabalho, né? No grupo certo, lá no nicho específico. E no Brasil a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma forma da gente ter uma divulgação, uma ampla divulgação científica por meio das ICTs, né? As instituições de ciência e tecnologia do nosso país. E todas elas, né, de certa forma, fazem um trabalho muito adequado assim, para poder abranger esse evento e fazer um negócio bem bacana. Qual que é o papel do Campus Calama na nossa SNCT de 2025? O papel nosso aqui é organizar, né, a semana. Então, lá pelo nosso departamento, agora, por exemplo, nós lançamos um edital de apoio ao desenvolvimento de atividades na SNCT. Então, a ideia é que os servidores proponham oficinas, palestras, minicursos, etc., que a gente possa fornecer um valor, né, de custeio ali para auxiliá-los no desenvolvimento dessa atividade. Além dessa atividade, dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente vai ter um outro evento em paralelo ocorrendo aqui no campus também, que eu acho que é bacana a gente citar, que é o BIPEI. O BIPEI ele é o evento bienal de ensino, pesquisa, extensão e inovação, né? Ele vai ser o primeiro, está substituindo o Compex, que ocorria antigamente, né? A gente tem um evento então grande, ele deve trazer várias atrações interessantes para os alunos, a parte de literatura, né, já está sendo prevista aí. A gente deve, dentro da SNCT, trazer eventos, também outros eventos que estão relacionados às temáticas, né, de pesquisa como um todo. Então, as nossas amostras de projetos, nós temos amostras de resultados de projetos do PIBIC, do PIBID, a gente tem as semanas das engenharias, né? Quando eu falo semanas das engenharias, são as semanas dos cursos, na verdade, né? Então, a gente tem a física, das graduações, pronto, essa é a palavra mais adequada, né? A gente está vendo a possibilidade também de algo para pós-graduação também ocorrer na semana. E o que é legal? Você vê, eu fui apresentando para ti diferentes níveis de atividades que vão ocorrer. Elas vão ocorrer simultaneamente. A ideia é que os nossos alunos tenham acesso a todos esses níveis, né? Então, um aluno do ensino médio ele já pode ver como é que é um trabalho de uma pós-graduação, né? Ele pode ver como que é um trabalho da graduação, que é o que ele às vezes já está de olho lá, né? Então, nosso papel como um todo é organizar esse evento, né? Para que a gente possa oportunizar para a nossa comunidade aqui essa imersão dentro da pesquisa. Tá. E aí a gente, assim, o que a gente tem de contexto hoje sobre a SNCT é que geralmente fica a cargo do departamento de pesquisa fazer essa organização, né? Mas acho que é importante a gente destacar que é uma semana que vão ter várias ações, né? E aí não só de divulgação científica, né? Mas
a Feira de Estágio e Empreendedorismo, que é organizado pelo Departamento de Extensão, assim como o Seminário das Práticas Integradoras, que envolve um pouco da pesquisa ali, é organizado pelo ensino. O Planetário. Então, o Planetário, que é uma forma da gente fazer extensão e divulgação científica ali, né, ao mesmo tempo. Então, essa semana realmente vai ser uma semana bem recheada de coisas, para além do BPay, né, que é a grande novidade desse ano, né? Tá, o tema que a gente tem para esse ano da SNCT, eu vou ter que ler esse tema aqui, porque é muito grande, né? Mas vamos lá. Planeta Água, a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território. E aí eu queria saber como que esse tema vai dialogar com Rondônia e a Amazônia, né? A priori vem à nossa mente ali um desafio, né? Lembrando que a minha formação é em engenharia elétrica. Pronto, então, tá. Eu nunca fui um dos melhores alunos na parte de geografia e tal. Mas, assim, o que a gente observa? Lembrando, cultura oceânica. Olhando assim de forma leiga, a gente tem que lembrar que a gente está na Amazônia e nós temos o maior rio do mundo, né? O Rio Amazonas. Esse rio, parte dele, salvo engano, ele deságua lá no oceano. A gente tem que pensar, então, nesse contexto que toda a água do planeta, de certa forma, ela está interligada. Tudo que acontece ali no oceano, ela pode, de certa forma, interferir diretamente na nossa sociedade aqui, aparentemente distante do oceano, né? Mas você vê, por exemplo, a gente tem um evento aqui chamado friagem, né? O que é a friagem? É uma massa polar que vem lá do Ártico e cai aqui em Rondônia. É um evento que é esperado, né, para a gente. A gente sofre para que esse dia chegue e ele dura meio dia. Mas é uma atividade que acontece bem distante daqui. Então, assim, lógico, aqueles que são da área vão conseguir fazer as correlações muito melhores, né, de como a cultura oceânica ela pode interferir na nossa realidade. Mas, assim, de forma leiga, a gente consegue observar relativamente facilmente, né, que o que acontece lá longe acontece aqui também, né? Principalmente considerando isso, que a gente está num local muito bem recheado hidricamente falando. Sim. Por que você acha que é importante discutir essa cultura oceânica, né, no nosso estado, já que a gente não tem litoral? Você acabou já respondendo, porque, querendo ou não, essas questões todas estão interligadas, né? Eu vejo por aí essa questão, né? Tá, beleza. Para além disso, né, da temática, como que a SNCT ela consegue estimular o protagonismo do estudante, seja ele de ensino técnico, da graduação, da pós-graduação, como que ele atua como divulgador científico ali de forma que aquilo vá trazer para ele algum ganho profissional, enfim, como que isso estimula o estudante? Então, como eu havia mencionado, se você observar, vários dos eventos que ocorrem ali dentro da semana são eventos de resultados. Então, como eu falei, a amostra de práticas integradoras, por exemplo. Então, a gente tem alunos ali dos primeiros e segundos anos e terceiros anos desenvolvendo atividades ao longo do ano inteiro. E a gente vai culminar essas atividades todas com esse dia. Então, ali a gente já consegue ver bem o protagonismo do aluno, né? Você vê, é o resultado de um trabalho de um ano desse cara, né? Esses aí, a gente puxa pela práticas integradoras que estão relacionadas estritamente ali, ou especificamente mais ao ensino, né? Melhor dizendo. Mas a gente tem aqueles que desenvolveram projetos, né? Como eu falei, o do PIBIC, né? O PIBID. A gente tem as semanas das graduações também. Então, todas essas atividades aí são atividades onde o aluno vai mostrar resultado. Entendeu? Então, o resultado quem vai mostrar, a gente não vai, por exemplo, chegar aqui e ver uma exposição com professores. Isso não vai acontecer. A ideia é que tenham alunos aparecendo ali. E os alunos mostrando o resultado dos trabalhos deles e tal. Ali a gente vê bem o protagonismo desse cara. É interessante porque a gente recebendo visitas, né, isso seria um dos pontos interessantes se a gente conseguir trazer visitas, trazer pessoas do externo, né, para que eles possam ver esses alunos se apresentando e possam entender a capacidade desses alunos, né?
possam compreender e falar, cara, aqui, ó, por exemplo, eu poderia resolver um problema que eu tenho lá na minha empresa. Então, esse cara aqui poderia ser o cara que resolve para mim se eu levá-lo, né? Ano passado, a gente teve um exemplo de um aluno que desenvolveu um protótipo numa disciplina, né? E isso aí foi muito bacana, porque quando ele apresentou o protótipo aqui, a gente teve o coordenador da CSG, que é o nosso setor aqui, né? Que passou lá e viu, e falou, cara, a gente precisa disso aí. Dá para fazer? E o aluno, sim, eu consigo. Botou para funcionar e mostrou, ele falou, cara, a gente precisa fazer isso. E o que foi legal é que o aluno veio conversar conosco, né? E aquilo virou um projeto de pesquisa. E é um projeto de pesquisa hoje que está em vias de ser aplicado na instituição. E então a gente vê que para o aluno aquilo foi muito bacana, porque primeiro que ele se sentiu maravilhado. Ele falou, nossa, o cara está admirando meu trabalho, né? E foi um trabalho desenvolvido, iniciado por um aluno que para ele foi um ponto muito importante da fase de estudo dele. Legal, legal. Beleza, muito massa. Bom, a gente já falou de um monte de coisa, né, de programação da SNCT também, a gente já falou do que vai acontecer, já falamos de divulgação científica. E, assim, queria saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar na programação da SNCT. Eu acredito que a gente já falou pra caramba já sobre... A SNCT já foi tudo. Né? Eu acho que se fosse para acrescentar alguma coisa, a única coisa que, se a gente fosse finalizar, a ideia é essa? Ou você ainda quer conversar mais? Não, a gente pode conversar, mas estamos aqui, né? Sei lá, vamos fazer um podcast de 4 horas, né? Sim. O Vitor providencia Pode ser, Vitor. O Vitor providencia um lanche pra gente aí, pra mim tá tranquilo. Mas eu acho que assim, o que eu peço, né, ali como DEPESP é realmente isso das pessoas. Primeiro, paciência, tá, galera? Eu tô começando. Segundo, se interessem pela pesquisa, né? Procurem a pesquisa. E eu falo, eu me coloco numa posição de tipo assim, pô, Ricardo, tem um edital tal, eu queria submeter alguma coisa. Me ajuda aí a elaborar a proposta. Eu faço isso, né? Não tem problema. Né? A gente vai tentar alcançar alguma coisa ali que possa ajudar, né, todo mundo a conseguir entrar nesse meio, né? E eu falo para vocês, cara, depois que você entra nesse meio, que você vê que não é essa dificuldade toda, você não quer sair mais dele. Que foi o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu participei do edital, eu lembro que eu participei do edital e quando eu terminei de escrever o edital, que eu fui conversar com um colega meu que submeteu também, aí eu falei, cara, eu tirei uma pontuação tal no currículo. Aí ele fala, tá nessa faixa? Eu falei, Aí ele, tá. Eu falei, você? Aí ele tinha alcançado o dobro de pontuação. Eu lembro que eu já saí lá e falei, não tem condições de eu conseguir. Né? Então, já dali eu fiquei meio chateado. Mas, para minha surpresa, quando saiu do resultado, eu fui contemplado. E aí eu falei, cara, então não é tão complicado assim, né? Eu vi que a proposta que eu submeti foi bem avaliada. No outro ano eu tentei a mesma coisa, eu fui contemplado de novo. E no outro ano de novo. E então, assim, o difícil foi começar, né? O difícil foi dar o pontapé inicial. Depois eu percebi que não era complicado desse jeito. E como eu falei, é uma atividade assim que corre um sério risco de você se apaixonar. Caso você ainda não esteja imerso nela, você vai perceber que a pesquisa é uma coisa assim que é fantástica. Ela leva a lugares assim que você não imaginava que você poderia chegar. Então, para quem ainda não entrou nesse meio, eu convido que faça isso. Legal, legal. Professor Ricardo, muito bom, muito bom. Queria te agradecer, né, por ter cedido o seu precioso tempo para estar aqui e a gente conversar, bater um papo sobre isso. Nesse momento, eu queria lhe presentear com uma lembrança, um bottom aqui do nosso IFCast Calama, né, para você andar pelos corredores aí. Com certeza. Com a nossa divulgação e ajudar na divulgação, sim, querendo ou não. Eu sempre esqueço meu crachá, mas esse aqui eu não vou esquecer. Não. Aí você pode andar com ele, o Vitor agradece. Né? E a você que nos ouviu até agora, né, queria dizer que ciência é comunidade, é território e compromisso, né, com o futuro. A Maratona IFCast 2025 está só começando. Agradeço por você ter nos assistido, né, e até o próximo episódio.